Não é fácil ganhar um campeonato, mesmo o Campeonato Gaúcho não é fácil ganhar, e eu posso te dizer que queríamos muito ganhar esse gauchão, não vou menosprezar, e foi muito importante. Arthur, o que existe de concreto hoje, porque a gente sabe que o contrato dele vai até o meio do ano, o Grêmio está se movimentando, o que o Grêmio vai tentar fazer em relação a esse jogador? Até falei esses dias, reaprendendo a administrar um estádio, desde o Olímpico, faziam já 14 anos que não tínhamos um estádio para administrar. O quanto esse título do Campeonato Gaúcho te dá tranquilidade para tocar o restante da temporada? Falando de campo mesmo, agora tu falou que o clube se reforçou, né? A gente tem um treinador aí que é uma experiência nova para nós torcedores do Grêmio, né? Que traz uma didática diferente, enfim. Como é que tu avalia agora as possibilidades para o Grêmio no restante da temporada, falando de campo? Adams, a gente, como torcedor, quando perde o gauchão, minimiza, despreza, mas na verdade é importante. Qualquer campeonato é importante. Não é fácil ganhar um campeonato, mesmo o Campeonato Gaúcho não é fácil ganhar. E para nós foi muito importante, porque nós tivemos uma certa turbulência no início do trabalho e confiamos no trabalho, sabíamos que o trabalho ia apresentar resultados e o time engrenou no momento certo, na reta final do gauchão, e eu posso te dizer que queríamos muito ganhar esse gauchão, não vou menosprezar, e foi muito importante. Ô Dorico, te fazer uma pergunta, porque a gente debate muito aqui a questão dessa situação do calendário ter modificado, e tu, eu sei que é um cara, aliás a gente estava brincando ali no intervalo ali, talvez tu seja o primeiro presidente da dupla Grenal que era ouvinte do Bola, né? Ouvinte mesmo, né? Tu sempre foi nosso ouvinte aqui, interagiu com a gente nas redes sociais, já teve aqui outras vezes, mas eu digo assim, a gente eu pelo menos estou vendo nesse ano de calendário simultâneo, de regional com nacional e as competições internacionais, muita coisa estranha acontecendo no futebol brasileiro. Por exemplo, essas eliminações na pré-Libertadores, esses resultados, tipo o Cruzeiro com todo o investimento que tem na zona de rebaixamento. Tu nota alguma diferença, porque tu já foi vice de futebol também, né? De jogar os dois campeonatos juntos, começar a temporada com tudo junto? Certamente, Lelê. Nós começamos o trabalho, os jogadores se reapresentaram e em poucos dias já tinha jogo valendo ponto. É uma coisa que o Inter optou por um caminho diferente. Poupou os titulares, tentou fazer uma pré-temporada mais longa e depois colocou os titulares. Nós fizemos um trabalho, o Luiz Castro optou por ir alternando o time e já colocar todos para jogar. Mas sem dúvida nenhuma, o ideal não é isso. O ideal é que se tenha uma pré-temporada de 3 semanas para poder fazer a base muscular dos jogadores e prevenir lesões. Nós vamos ter agora na metade do ano a Copa do Mundo e vai ser um momento onde os jogadores vão poder no retorno fazer efetivamente uma pré-temporada como tem que ser. Mas esse atropelo que houve no calendário, sem dúvida nenhuma, tem reflexo e ainda vai ter reflexo. Com a Copa do Mundo maior, né? O Adam sabe direitinho quantos dias? São 40 dias, né? 5 semanas. Pois é, então com a Copa do Mundo maior, obviamente que a parada do futebol brasileiro vai ser maior. É isso? Vocês sabem exatamente, porque são 5 semanas só de Copa, deve parar uma semana antes. Se bem que a CBF para um dia antes, né? São em torno de 50 dias a parada da Copa. Que loucura, né? No meio do ano nós vamos ter quase o triplo do que foi o tempo de pré-temporada. Não, e fora que agora tu já tem uma parada de data FIFA, né? O Grêmio tem 4 jogos, o Inter tem 3 ainda a cumprir até essa parada. Deixa eu perguntar também pra ti, Dorico, uma curiosidade que eu tenho, que é... a tua gestão é a primeira a ter a arena, como a gente gerindo a arena, né? A gente tendo a possibilidade de pensar a arena, de dar uma experiência melhor pro torcedor. Como é que tem sido isso, assim? Tem sido um processo natural para vocês? As ideias estão aflorando? Como é que tem sido essa experiência de gerir a arena do Grêmio também? Olha, nós temos uma equipe na arena muito boa. A equipe que trabalhava anteriormente na arena é uma equipe muito boa. A gente não fez mudança nenhuma significativa. E temos também um CEO que tem experiência. O Alex Leitão foi a pessoa que construiu o estádio do Orlando City. Ele geriu o estádio e a experiência dele é muito boa. Nós estamos, agora eu até falei esses dias, reaprendendo a administrar um estádio. Desde o Olímpico, faziam já 14 anos que não tínhamos um estádio para administrar e nós temos que reaprender, porque o comportamento do torcedor mudou. Nós temos que entender quais jogos, quais horários, em que circunstância o torcedor vai e não vai, se o time está bem, se o time está mal, para poder calibrar o preço dos ingressos. É muito importante isso. Nós temos alguns exemplos que um jogo com ingresso mais caro
do que o mesmo adversário, o Botafogo no caso, no ano passado, com o ingresso mais barato, teve mais público. E isso aí quebrou uma ideia que se tinha de que se o ingresso é mais caro, o torcedor vai menos. Então são várias variáveis, né, que influenciam, e nós estamos fazendo lá os nossos estudos para poder calibrar exatamente uma forma de otimizar a presença do público. A gente tem um debate aqui no programa muito sobre a questão dos horários dos jogos, né? Que a gente acha que Inter e Grêmio são extremamente prejudicados pela CBF, porque como gostam de botar jogo aqui 19 horas, né? E da tua opinião como presidente, horário é uma questão importantíssima para o comparecimento de público em jogos? O horário é muito importante. Tanto quando é muito cedo, quando é muito tarde, tem impacto. Mas nós temos a televisão que impõe o horário por causa de novelas, etc. E qual é o melhor horário para o estádio encher? Os maiores públicos de Campeonato Brasileiro são às 11 horas de domingo, por incrível que pareça. É um horário que... E acho que até o público ele é um pouco diferente, né? Tem muita gente que acaba tendo uma primeira experiência de ir ao estádio, levar mais familiares, aquela coisa... E o torcedor do interior tem mais tempo para se deslocar e para retornar, e isso faz com que mais pessoas do interior venham. É bem interessante isso. Presidente, pelos resultados de campo aí que o senhor conseguiu no Campeonato Gaúcho, pela evolução nítida do time, né, do início do campeonato para a parte final do campeonato, que impressão deixou para o senhor para a sequência? Por exemplo, o que dá para fazer? Quando o senhor pegou o Grêmio lá em dezembro, imaginava que o Campeonato Brasileiro dá para ficar até tal lugar. Nos últimos 2 anos, a história mostrou que foi muito difícil. No planejamento tá o quê? Mas é que isso aí, o planejamento de dezembro, ele continua mesmo em março? Ou o senhor tem uma expectativa melhor para a temporada, por exemplo? Não, nós temos uma ideia de onde o Grêmio pode chegar, mas não vamos revelar isso, obviamente. Mas nós temos uma ideia assim do potencial do grupo. Nós reforçamos em posições que entendemos que o Grêmio precisava fazer. Fizemos uma redução drástica no grupo de jogadores, porque embora externamente não passe isso, mas um grupo muito grande ele faz com que o trabalho não possa ser otimizado. Então tu tens que preparar treinamento para mais jogadores, tu tens que ter estrutura para mais jogadores, e até nisso a redução do número de jogadores do grupo influencia. E o Grêmio, na nossa avaliação, ele tem condições sim de fazer boas campanhas e termos alguma tranquilidade esse ano que não tivemos nos últimos. O senhor fez uma bela repaginada. Acho que há uns 2 anos a gente recebeu o presidente Alessandro Barcelos e os gremistas brincavam, né? Pô, presidente, chega de contratar, então eu venho pedir, assim, que deu de contratação. Tá demais, tá um pouco demais. Eu espero que agora com a janela dos estaduais, agora, normalmente depois dos estados vem muita contratação. Chegou de contratação agora, né, presidente? Nós sabemos que poderemos reforçar o grupo em alguns pontos, mas que deveríamos reforçar, mas no momento nós vamos tocando com isso que temos. Essa é uma pergunta, só pegando esse gancho do que o Gomes falou, porque eu acho que fica a bola picando e eu preciso fazer essa pergunta aí como gremista e como jornalista, tá? Arthur, o que existe de concreto hoje, porque a gente sabe que o contrato dele vai até o meio do ano, o Grêmio tá se movimentando, o que o Grêmio vai tentar fazer em relação a esse jogador? Nós temos uma linha de ação para tratar desse assunto, e nós queremos que o Arthur continue, e nós vamos avançar conforme nós entendemos que seja a melhor forma de conseguir a permanência dele. Tá. Então não vou dizer que estamos negociando qualquer coisa assim, mas nós temos uma estratégia para ele ficar. Boa. O Grêmio, como tu bem disse, fez uma limpa de jogadores ali. Saiu... Eu não disse que fez limpa, jamais. Não, mas saiu vários jogadores. Isso foi mais uma questão, além da que tu disse, mas também tem uma questão técnica ou também de ambiente. Talvez alguns jogadores não estavam agregando de forma positiva ao ambiente do Grêmio. Eu queria saber disso. Não, o que acontece é que nós fizemos uma avaliação quando contratamos o Luiz Castro, e foi definido o perfil de jogadores que nós queríamos, e dentro do grupo de mais de 45, 50 jogadores que tínhamos, os jogadores que entendíamos que poderiam ficar. E os outros deveriam sair não só por questões técnicas, ou até alguns jogadores talvez até tivessem condições técnicas, mas por perfil. E começamos a trabalhar nisso. Temos lá o Antônio Dutra e o Rafael junto com o Pelaipe trabalhando no futebol. Contratamos analistas, fizemos uma reformulação muito grande no CT também. Muitas mudanças não aparecem, mas fizemos uma reformulação grande com analistas e fizemos uma depuração do grupo,
dentro do perfil que o Luiz Castro desejou. Ele não teve coragem de falar, mas a gente pode falar porque a gente é da torcida, não dá nada, né? A gente quer agradecer por se livrar de quem é azarado, né, Isso cara? Porque aí- ele foi lá pra outro time e já caíram da Libertadores, velho. Pra mim, Essa é a real, velho. pra mim, uma das coisas que mais me empolgou como torcedor foi realmente essa limpa, porque a gente viu alguns atletas que não se entregavam, que jogavam algum jogo bem, outro jogo não... Parecia Não, o Edenilson saiu, eu vi que o Grêmio Não ia ser só o campeão, Edenilson, porque o Cristaldo. ele ajudava a nossa Não, sorte. é que assim, E eu acho nesse- que todo torcedor de futebol quer de um grupo de jogadores é no mínimo uma identificação com o clube, Uma né? Que se entrega. importe, uma entrega. E a gente vê isso hoje nos caras que estão ali. E esse é um perfil, desse perfil aí que é traçado, isso é colocado também, o que pode revelar desse perfil de jogadores que o Grêmio buscou ter e que busca ainda no mercado. Isso de forma geral, eu quero lembrar uma coisa bem importante. O Grêmio em 2016, quando nós fomos pro futebol, o Praz, o Saul e eu, e mudou o treinador, não se mudou nenhum jogador porque era setembro e não tinha condições de fazer contratações. E era o mesmo grupo que estava mal, que por uma questão anímica, por uma questão de psicológica, o time engrenou, fechou e a gente ganhou o campeonato, a Copa do Brasil daquela forma e posteriormente a Libertadores. Então, quando um grupo fecha, se dá condições para que o grupo se una, as coisas melhoram. E o que eu sinto hoje é que o grupo do Grêmio está muito unido. Essas saídas e a redução do grupo fizeram com que o grupo do Grêmio se aproximasse, se unisse. E eu posso dizer para vocês que o vestiário está fechado e nós temos nisso aí mais um ponto para assegurar que teremos campanhas boas. Como é que tu tá vendo a questão das ligas? Ou da liga? Como é que tá isso aí? Porque a gente ouve falar e parece que avança, volta. O que se sabe é que, o Grêmio fez um movimento porque nós entendemos que a Libra estava deixando a desejar, deixando a desejar. Eu repito algo que já falei em outras entrevistas. Eu assumi dia 8 de dezembro e só fui chamado para a Libra para duas coisas: pagar honorários de uma ação de briga entre os associados da Libra, Flamengo contra os outros. Aliás, isso aí tem até uma coisa interessante, depois eu posso falar. E para pagar honorários e para pagar a multa do CAT, que a Libra fez passou uma etapa que deveria ter passado em registro, e a gente teve que pagar uma multa, só para isso. Ou seja, a Libra, ela não está estruturada como uma associação preocupada em fazer com que os clubes cresçam, com que o futebol busque novas receitas e etc., como está no estatuto. A partir disso, fomos procurados desde antes da posse por representantes da FFU para conversar, e chegou um momento que nós entendemos que precisávamos aprofundar esse estudo. Começamos a coletar informações, estudar e verificamos que talvez fosse possível e melhor para o Grêmio fazer a migração para a FFU. No momento, o que aconteceu foi que isso que o Grêmio fez movimentou os atores, e o Grêmio hoje está ouvindo os dois lados. Nós estamos procurando ampliar o conhecimento do funcionamento das duas associações, dos dois blocos, e estamos agora aguardando algumas coisas que vão acontecer no futuro próximo para ou retomar esse assunto ou continuar na Libra. Vamos ver como as coisas andam. O senhor ia falar do Flamengo. Flamengo, o contrato da Libra, o estatuto da Libra, ele tem um artigo que tem 3 interpretações possíveis sobre a repartição do pay-per-view. E o Flamengo se julgou prejudicado porque o Flamengo entende que o número de assinantes que se declaram flamenguistas é um balizador. Tem que ser o balizador, porque ninguém vai entrar lá e dizer que é de um time que não é. Então certamente esse é o balizador mais confiável. E não foi usado. Isso não foi usado, foi usado um outro critério, e o Flamengo resolveu, como a interpretação é dúbia, entrar na justiça. E curiosamente, olha só, se a tese do Flamengo prosperar, o Grêmio vai ganhar mais. E o Grêmio entrou na justiça contra o Flamengo. Ou seja, é uma falta de entendimento completa das coisas.